Graça e paz, boa tarde. O Salmo 102 retrata o lamento de um homem angustiado pelas adversidades da vida. Alguns comentaristas acreditam que este salmo foi escrito por alguém que viveu o cativeiro babilônico. Possivelmente ele tenha visto a destruição do templo e estava para terminar de cumprir o cativeiro profetizado por Jeremias. O salmista estava se sentindo angustiado, fraco e ansioso para apresentar a sua súplica perante o Senhor. O salmista traz em suas palavras outros salmos, nos oferecendo um exemplo de que devemos orar de acordo com a palavra de Deus. Em sua súplica, o salmista nos traz 3 verdades em relação às adversidades da vida. Primeiro, as circunstâncias da vida mudam. Vivemos uma verdadeira incerteza do que nos pode acontecer durante o dia. Havia alguns líderes no reino de Judá que acreditavam que Deus não permitiria que os babilônicos destruíssem a cidade e o templo do Senhor em Jerusalém. Mas as circunstâncias mudaram por causa da desobediência da nação, expressado principalmente por causa da idolatria. Deus não apenas permitiu a destruição, como também foi aquele que fomentou a destruição do seu povo. Quer estejamos sofrendo por causa de nossos pecados ou de nossa infidelidade ao Senhor, quer simplesmente porque precisamos nos preparar melhor para servi-lo, essas mudanças não são agradáveis em nossa vida. Muitas mudanças em nossa vida são dolorosas, mas cada uma delas são necessárias. Às vezes, as mudanças são por meio de tragédias, mas ainda assim devemos continuar confiando em Deus. Segundo, a aliança de Deus não muda. Deus havia estabelecido uma aliança com o seu povo, e nem mesmo a infidelidade deste povo iria anular a promessa de Deus. Para trazer o seu povo de volta ao caminho, muitas vezes Ele permite o sofrimento em nossa vida. Isto não significa que Ele não nos ame, muito pelo contrário. Sua disciplina visa nos restaurar e nos trazer para o centro da sua vontade. O salmista está convicto de que se Deus se levantar para salvar a nação, ela será salva. De fato, o propósito de Deus permanecerá de pé. Cremos que aqueles que são verdadeiramente salvos podem cair temporariamente do estado de graça, mas não totalmente. Isso não é um incentivo ao pecado. Pelo contrário, devemos lutar para confirmar nossa salvação, abandonar o pecado e viver para Deus. Por fim, o caráter de Deus não muda. O salmista descreve a eternidade de Deus. Diante de sua transitoriedade, o salmista sabe que seus dias são breves e teme não ver a restauração operada por Deus. O salmista conclui orando para que as gerações futuras não sofram por causa dos nossos erros. Deus não muda. Aquilo que Ele condenou no passado continua sendo pecado em nossos dias. Não permita que o erro devaste as próximas gerações. Que o Senhor, então, assim, nos abençoe e nos conceda um excelente dia, debaixo da sua graça, da sua misericórdia e também da sua paz.